E diz assim, então, 1 Samuel 25, de 28 a 34. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não te achado mal em ti por todos os teus dias, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão, porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Esse é o texto que a gente vai trabalhar essa manhã. Uma das coisas que eu vivi na minha vida profissional, trabalhei mais de 30 anos, trabalhei em algumas empresas, mas numa delas mais de 30 anos, quando me aposentei, e eu vi todo esse movimento de inclusão, adequação da mulher na sociedade, e ele se refletindo dentro da empresa. E era muito claro perceber, e a própria empresa, ela se preocupou em algum momento questões a respeito de inclusões sociais das mais diversas, gênero, raça, enfim. E a gente percebia que nas posições de liderança maiores na empresa, em anos atrás, realmente o número de homens era enorme. E ao longo do tempo, com o passar do tempo, nós percebemos cada vez mais o engajamento feminino, mulheres ocupando esses lugares, ocupando lugares de liderança, né, na empresa. E isso foi bom por um tempo. A gente olhando no retrovisor, e eu que participei de todos esses movimentos lá dentro, não era por acaso a gente perceber que as mulheres que ascendiam a esses novos cargos tinham um comportamento diferente das outras mulheres. Mas diferente como, Epifânio? Invariavelmente, com raras exceções, as mulheres tinham um comportamento masculinizado, não porque eram mulheres, não tinham a sua feminilidade, mas parece que quer ocupar aquele lugar, ao buscar aquele modelo, nessa trajetória, as mulheres, de alguma maneira, começaram a se despir um pouco do que era delas, ou seja, a busca pelo aquele lugar, a busca por um status, não só elas, mas mesmo fora da sociedade, você percebia que nessa busca e nessa anseção, as mulheres começavam a se despir de um pouco do que as fazia mulher. E às vezes a gente trabalha com uma falácia muito grande nessa coisa de falar de homens e mulheres na sociedade como um todo, e a gente vê que é aquela coisa, não, homens e mulheres são iguais. Eu queria começar para dizer para vocês assim que não são, e que bom que não são. E a gente precisa estar antenado, e hoje, como a palavra vai ser para homens, em tudo que eu for dizer, mas em função do Dia da Mulher Presbiteriana, eu vou estar dando uma palavra muito mais para elas. Os homens façam o depara, porque hoje não é o seu dia. Então, aproveitem numa outra ocasião. Mas a gente precisa entender que isso não é e isso produz enganos, produz erros,
produz coisas que não deveriam ser produzidas no nosso relacionamento, até porque quando Deus nos fez diferente, nos fez porque, principalmente no caso da mulher, a mulher tem uma contribuição única. E quando ela não se percebe nesse processo, nessa busca de equiparação que muitas vezes a sociedade dá, ela perde e acaba, na minha opinião, sendo menos do que ela poderia ser, mesmo alcançando postos maiores. Isso é muito importante, você começar a olhar isso em toda a história, principalmente se você tem filhas, né? E as mulheres que estão engajadas nesse posicionamento. Lembre-se, vocês não podem se diminuir para ser mais. E isso, eu comecei a ver isso muito lá. Quando a mulher se percebe a grandeza que tem na expectativa do que Deus deu para ela e consegue usar isso em seu favor, a história muda. Os alcances são maiores, mas muitas vezes ela tem uma armadilha aí. A armadilha de querer se equiparar, muitas vezes, é uma armadilha que muitas mulheres, eu vi isso acontecer, vão se equiparar a modelos de homens tolos. Não são os melhores modelos, e ainda que fossem os melhores modelos, são homens. E eu acho que a mulher tem características próprias. Muitas de vocês sabem isso, mas tem uma armadilha no ar. Cuidado com essa armadilha. E a gente vai olhar para Abigail aqui e vai ver o quanto ela entendia o seu tempo, o quanto ela percebia as nuances do seu tempo, compreendia isso e, apesar de tudo, ela usava o que ela tinha a seu favor. É isso que eu quero dividir com você, para que essas armadilhas que muitas vezes são fáceis na busca por uma outra posição, uma outra condição, elas vêm muito fácil na mão, e mulheres ditas talvez sagazes se utilizam dessa armadilha. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas num caminho que não é o caminho que o Senhor colocou. E Abigail, eu acho que tinha plena consciência disso no seu tempo e tem muito a nos oferecer essa manhã. Bom, para quem conhece o texto, acho que a maioria conhece, mas deixa eu situar aonde nós estamos. O texto que eu escolhi, dos versículos 28 ao 34, já é o momento do encontro, né? Afinal de contas, você já vê lá no 32, Davi falando com Abigail. É o momento onde Abigail tem um encontro com Davi e começa todo esse discurso. Abigail falando com Davi e Davi respondendo a Abigail. É o texto, a parte do texto que eu escolhi para falar essa manhã. Mas o que aconteceu, né? Abigail era casada com Nabal. Nabal era descendente de Caleb. Veja, Caleb, um homem de Deus, ex-escravo, que entrou na terra prometida e tudo. Ou seja, mesmo assim, esse Nabal, rico, homem rico, ele era um sujeito inconsequente, com dificuldades sociais terríveis, era complicado para lidar com o negócio, era rico, ou seja, mesmo descendendo uma linhagem que era uma linhagem de alguém que serviu ao Senhor, como Caleb, mesmo assim ele tinha comportamentos estranhos, com dificuldade. E Abigail, uma mulher bonita, né? Uma mulher que estava ali e casou com ele. Você sabe da condição de casamento naquela época, né? As escolhas das mulheres não eram a primazia, né? Ou seja, a vontade do homem prevalecia. E a gente não sabe em que condições houve esse relacionamento, esse encontro de Abigail com Nabal, mas a verdade é que ela estava com ele, e é um relacionamento que não poderia ser desfeito senão pela morte de um deles, né? Então, ela estava presa a esse relacionamento. Não havia, principalmente numa sociedade onde esse homem, esse Nabal, é um homem poderoso, rico, tinha condições. E a história se desenrola no momento onde entra Davi nessa história. Davi está fugindo de Saul e ele vai para o deserto, para uma região afastada da onde estava ali Saul, e nesse movimento ele se aproxima das terras da onde tinha o pasto de Nabal, e Nabal estava ali. Ele se aproxima logo de cara e diz: olha, vim em paz, estou aqui, ou seja, estou fugindo de Saul, mas estou em paz, estou por aqui. E naquela era uma região muito, também haviam
salteadores, pessoas que roubavam animais e tudo. E ele, por estar aí, Davi, ele disse, vou ficar aqui em paz e também vou oferecer os meus préstimos, óbvio, né? De ficar ali dando segurança àquela região, que é a minha segurança e também a deles. E isso facilitava a vida dos empregados de Nabal. Eles ficavam ali trabalhando e sabia que ia ter a segurança, então aqueles salteadores não viriam, não iam perder gado, não ia perder nada da sua agricultura. Ou seja, era uma relação que ele estava ali fugindo de Saul, mas ao mesmo tempo protegendo aquela região. Isso se dá durante muito tempo. Em determinado momento, Davi estava lá com 600 homens e ele diz o seguinte, está na época de tosquear o gado, está na época de pegar a produção de gado, e ele, estou com 600 homens aqui, não estou produzindo, estou fugindo de Saul, vou pedir alguma coisa a Nabal, que é rico, e eu estou dando alguma proteção, não cobrei nada a ele, só vou lá pedir algo que eles tenham sobrando, o texto bíblico vai isso. E Nabal, insensato que era, desqualifica, quem é você, dizendo praticamente que ele é um ladrão, é alguém que não está vinculado a ninguém, afinal de contas, Saul o rei. Então ele desqualifica, não Davi, mas os soldados dele vão voltar e de contar para Davi o que aconteceu. O cara te desqualificou, ou seja, não foi só não te dar a comida, né? não nos dá a comida, mas te desqualificou lá e tal. E isso as pessoas, os empregados dali de Nabal, conhecendo esse cara, esse sujeito é louco, olha o que ele fez. E vão a Abigail. Diz, olha o que aconteceu, Abigail. E a Abigail olha para aquilo ali e fala assim, não, peraí, nossa, isso está tudo errado, meu Deus. Deve ter passado assim, que marido eu tenho esses anos todos. E a Abigail vem, junta alimentos, junta alguns novilhos e tal coisa, manda à frente e vai enquanto Davi dizendo assim, vão apaziguar essa situação, isso não vai terminar em coisa boa. E manda isso tudo à frente e depois se apresenta, ela vem e se abaixa, se agacha, faz reverência a ele e começa o seu discurso. Essa história que está por trás disso tudo aqui, é a história que, para você se situar desse encontro de Abigail e Davi. E o que a gente aprende nessa história? Como a gente pode aprender? Muitas pessoas falam que Abigail é uma mulher que é reconhecida como apaziguadora, né, por conta desses atos. Mas eu acho que isso, da mesma forma que eu falei no início, limita muito a imagem do que Abigail era e o que ela pode passar para a gente. Foi muito além disso. Ela entendia o seu tempo e entendia algumas coisas. E o primeiro aprendizado que eu queria tirar com você, que é óbvio que a relação de Abigail com o seu marido era, provavelmente, se ela era sensata e ele é um tolo, a palavra Nabal quer dizer isso, tolo ou louco, tem muitos sinônimos para isso, ele se comportava como tal já de muito tempo. Mas a primeira coisa que a gente tem que aprender com Abigail, e tenho certeza que na história de muitas mulheres, hoje em dia, não seria diferente, é que as suas relações em casa não definem a sua relação com Deus. As suas relações do seu lar não definem a sua relação com Deus. Poxa, Epifânia, é tão difícil o meu lar, tanta coisa que está acontecendo lá que você não tem noção. Eu tenho muita dificuldade de orar, eu tenho dificuldade de estar com o Senhor. Eu quero dizer que Abigail provavelmente tinha toda a dificuldade, talvez fora os recursos financeiros, e ela tinha um padrão de vida muito bom para a época, e talvez você não tenha, mas é importante entender que a palavra do Senhor vale para mim e para qualquer pessoa. A gente tem muitas vezes relações em casa, e você, mulher, tem relações em casa que são terríveis com seu marido, talvez piores até do que a relação com Nabal, mas acredite nisso, acredite que essa tua relação com o Senhor, ela é uma relação que pode e deve ser construída para além das relações que estão ali à volta.
De alguma maneira, o jeito da Abigail, a maneira educada dela, ou a forma de pensar dela, não tocavam Nabal, mas isso não modificava o comportamento de Abigail com relação a Deus, a compreensão de Deus. Talvez você hoje também, mulher, não esteja sequer com estrutura para reconhecer isso em si. É possível que você esteja numa relação tão difícil que você não reconhece isso. Eu vou dizer para você uma coisa: procure uma ajuda, talvez uma Abigail, talvez uma amiga, talvez alguém que esteja do teu lado ali e possa te dar estrutura para te fazer ver que é possível manter-se numa relação, numa comunhão com o Senhor, independente das relações que estão acontecendo. Eu vou dizer momentaneamente, mas o momentaneamente para Deus, o tempo às vezes é muito tempo, às vezes são anos de incerteza e infortúnio, mas é possível e você precisa disso. Não te definirão as relações que você tem em casa, creia nisso, permaneça com o Senhor, creia na relação que você tem com Deus, busque auxílio em pessoas que você tem confiança para montar, se não em si, tão somente em si. Essa força que Abigail trouxe dessa relação toda, talvez 2 ou 3 unidas, mulheres, amigos e tudo, de alguma maneira estruturar, porque o Senhor vai construir uma relação, certamente, de transformação de vida, como foi a transformação de vida que a gente vai ver aqui com Abigail. Acredite nisso. É a primeira mensagem que Abigail diz para a gente. Nossas relações não definem a nossa relação de famílias, muitas vezes deteriorada, não define a nossa relação com Deus. O que define essa relação somos nós mesmos. Outra coisa importante que a gente precisa aprender, e dos versículos 28 e no versículo 34, a gente vê isso, o 28 e o 34, é que quando você tem essa relação com Deus vinculada, independente do que está acontecendo, a gente passa a ter alguma coisa chamada maturidade espiritual para abordar temas difíceis. Eu não sei quantas vezes você teve temas difíceis na sua vida. Nós estamos assistindo uma série, volta e meia eu falo aqui, eu não gosto de dar ibope para a série, mas que fala de relacionamentos o tempo todo e mostra quantos temas difíceis passeiam pela vida das pessoas e quanto muitas vezes esses temas difíceis de lidar, difíceis de tratar, ficam passeando ou ocultos debaixo do tapete da nossa história, da nossa família, das nossas relações, e a gente fica um olhando para o rosto do outro sem saber como tratar isso. E eu não vou negar, eu também já vivi isso, ou talvez até vivo hoje isso, porque você vai deixando coisas, porque você não sabe como lidar, não sabe como tratar, e você vai empurrando, mas algumas questões precisam ser tratadas. A gente precisa ter maturidade espiritual. Então, ela sabia, ela queria tratar, ela chega e vai conduzindo a história. Não, vou fazer isso. Ninguém a orientou, ela não teve nada. A maturidade espiritual da relação com Deus lhe disse: não, melhor a fazer isso, eu vou mandar alimento, eu vou chegar, eu vou abordar, eu vou interferir. Esse processo não pode continuar do jeito que está. A gente precisa ter maturidade para saber lidar, porque hoje em dia, e aí vale para todos, lembre-se de uma coisa: a televisão vende, a internet vende, me desculpe o termo, mas é o termo que é usado hoje, eu acho que não é tão jocoso, tão ruim assim, é a treta, né? Ou seja, tem treta, vende, tem briga, vende. Se não tem briga, não vende, não dá ibope, em qualquer programa, em qualquer coisa. E se você o tempo todo aqui tem uma confusão aqui, se tiver uma confusão na rua, uma batida em algum carro, pode ver se vai juntar gente. Se estiver dando donativo ou qualquer coisa ajudando alguém, provavelmente não vai ter tantos olhares quanto se tiver uma treta, discussões. O perigo disso, esse é o grande perigo, e prestem atenção nisso,
é que você está trabalhando a sua mente o tempo todo, exercitando para se ligar a esse tipo de comportamento. Quando os carros passam na rua e você vê lá, eu fico bastante irritado com isso. Às vezes eu falo, meu Deus, o carro furou um pneu, para que está todo mundo parando para olhar? O olhar das pessoas é sobre a dificuldade. O problema é que quando você exercita fazer isso, você não está exercitando a construir soluções de coisas boas. Eu ouvi na televisão há pouco tempo um comentário seguinte: ninguém quer ouvir coisa boa, negócio de paz e amor, nada. Eu quero ver confusão, eu quero ver discórdia. Só que a discórdia, ela fica tão dentro da gente que eu acabo por não saber, nos momentos difíceis da minha vida, nas coisas difíceis que eu tenho que tratar, como Abigail, o que fazer. Porque eu estou tão habituado a ouvir e gostar de treta que eu não trabalho a minha mente para uma solução não errática das coisas. Em compreender o risco que é isso, o risco de você estar numa outra cilada, numa outra armadilha, algo que não parece ser problema, não é problema nenhum eu gostar de uma treta, confusão, discussão. É legal a gente ver as pessoas brigando, desde que não se mate, né? Mas às vezes se matam. Esse é o problema. Se vocês viram aquela história do congolês lá na Barra, das pessoas que socaram e mataram o congolês, a fala dele foi a seguinte: se vocês não viram, volte lá. Não, eu não bati para matar, eu só estava extravasando, mas nada. Eu só queria extravasar. Essa foi a fala dele. Significa o seguinte: eu estou fazendo alguma coisa que não tem sentido, mas não tem problema, porque é isso que eu vou fazer mesmo. Nós precisamos aprender que, para você construir maturidade espiritual, para resolver problemas difíceis, e eles estão na sua vida, não estou dizendo que eles virão, não, eles estão hoje na sua vida, só com maturidade espiritual vinda de Deus, compromisso com Deus, ligação com o Senhor, repensar algumas coisas, fugir dessas armadilhas onde a tua mente só fica ligada às tretas, às confusões da vida. Você não para pensar. Eu e Fabiola, mais de uma vez, tivemos algumas situações em que a gente queria interferir em algumas coisas que estavam acontecendo, e até bem pouco tempo, né, que eram coisas nossas, né, relações nossas, e eu falava com ela: Fabiola, eu ainda não sei como fazer isso. Eu sei que eu tenho que agir, mas eu ainda não sei. Então, a única coisa que eu posso fazer hoje é orar. Ora a Deus, se vincula a Ele. Porque quando você não compreende isso, quando você não está ainda apto, você certamente vai fazer bobagem. Esse é um outro ponto importante, é o não fazer nada e fazer demais. Olhem lá no final, o que Davi fala para Abigail: que se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Sabe o que está dizendo? Nabal não é só Nabal que ia morrer, não. Todo mundo, nenhum menino. A tragédia era muito grande. Que bom que você se apressou, mas ela só pôde se apressar, só pôde agir rápido, porque a relação que ela tinha de maturidade com Deus já permitiu, senão ela ia ficar sem saber o que fazer, numa sociedade onde a mulher nem era reconhecida. Pense nisso, a maturidade espiritual para abordar temas difíceis na tua vida que exigem hoje, precisam do seu comprometimento com o Senhor, a sua vivência com o Senhor. E se você não tiver lucidez, não faça como eu acabei de dizer, ore um pouco mais, até ser o momento certo, porque o momento certo vai haver a interferência certa, como Abigail teve com Davi. Terceiro ponto: estabeleça uma relação de confiança, pois a gente não se lembra disso, mas todos servimos ao mesmo Deus. Como assim todos? Tem pessoas que não reconhecem. O fato de não reconhecer não significa que o Deus não seja o mesmo. Se você crê em Deus, você precisa ter esse olhar com o outro, um olhar onde você sabe quem é Deus,
Você busca o seu Deus, mas o outro você não sabe. Eu acabei de dar um exemplo aqui, que nossas lutas muitas vezes não parecem ser. Quando você luta, você está numa luta e quando você vai parar para discutir o que vocês estão brigando, o que aconteceu, certamente você vai encontrar a ponta do iceberg, o que moveu aquela luta, o que deu origem. Muitas vezes nada tem a ver com o que está acontecendo ali, nada tem a ver. Ontem eu vi, assim, de uma forma gritante, mas para você entender, de forma pedagógica, ontem eu estava vendo a final do Mundial de Clubes de Palmeiras e... eu esqueci o outro time. Chelsea. Pronto. Acordei todo mundo. Quem estava distraído, chamei futebol. Chelsea. E quando terminou, a primeira coisa que eu vi no jornal, lá no canal que eu estava vendo, estava passando, passou para São Paulo e mataram um palmeirense. Eu falei, mas o jogo era contra o Chelsea, era fora do país. O que era isso? O que aconteceu? Como mata? Deve ser de um outro time, rival. E aí, nas primeiras horas, já se descobriram que aquilo que estava acontecendo ali era parte de um problema antigo entre dois, pelo menos um que foi morto, não sei mais. Então, não tinha a ver com futebol, mas parecia que era do futebol. Então, a gente tem, muitas vezes, comportamentos assim, como eu acabei de falar, aquele homem que estava no congolês, estava extravasando, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança. Abigail vai lá, e, apesar de toda a ira, como a gente acabou de dizer aqui, o que estava no coração de Davi é o seguinte: vou matar todo mundo. Eram 600 homens, ele vai para lá com 400, deixa 200 para cuidar do acampamento deles lá. Não vai com pouca gente. Então, o desejo de Davi, a ideia de Davi, era uma ideia avassaladora e tinha motivo. Davi tinha todo motivo. Mas a relação de confiança que ela estabeleceu, uma relação de confiança onde ela fez lembrar Davi quem ele era, quem ele seria. E é interessante que ela chega se você acompanhar o versículo 29, o final, ele fala assim, porém, olha como ela trata essa relação de confiança, porém a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. O que Davi usou para matar? Usou olha onde ela foi. E essa história era conhecida por ela, Davi já era adulto quando fez aquilo com criança. Ele fala uma relação de confiança dizendo o seguinte: o teu Deus e o meu Deus são só um Deus, e Ele vai te cuidar de você. Eu não estou aqui para pedir algo para mim. Aliás, eu queria, você mulher, pense numa situação, se coloque no lugar de Abigail. Abigail tem um marido que é terrível, um marido difícil, um marido complicado. Davi quer matá-lo. O que você faz? Deixa matar. Para que interferir? Ele é chato, ele é complicado, ele já fez e já está fazendo isso há um tempão. Por que interferir nisso? Se ela fosse esperta, lembra daquelas estratégias que eu falei da mulher, lá no início? Estratégias que são armadilhas, que mulheres muitas vezes usam a seu favor, mas não se percebem que o que estão fazendo é uma réplica da tolice humana. Ela poderia ter deixado Davi ir, poderia deixá-lo matar. E as leis daquela época, ela estando viúva, ela deveria ser recebida. Aí ela vinha com todo o seu charme, bonita, e ia procurar Davi. Davi, olha, tu matou meu marido, me defende, eu não fiz nada, né? Mas agora eu estou viúva. E pelas leis da época era necessário que alguém ocupasse esse lugar. No futuro a gente vai ver que Davi fez isso, mas naquele momento ela poderia ter feito de uma outra maneira. Para que interferir? Ele quer matar Nabal? Mate. Mas essa mulher entendia que o comportamento dela, apesar de tudo que ela havia vivendo, não poderia ser aquele que favorecesse tão somente a ela, mas muito mais a todos aqueles outros que iam morrer para além de Nabal, e ela não queria isso. E ela trabalhou numa relação de confiança, porque
quem serve o Senhor, não importa as coisas que estão acontecendo. Eu já vivi isso. Uma vez, há muito tempo atrás, uma situação onde uma pessoa cometeu um erro na empresa. E o erro era um erro que tinha dois caminhos. Um caminho era uma advertência certa ou a demissão com justa causa. Um funcionário com 35 anos de carreira na empresa, concursado, que estava faltando um ano para aposentar. Ele cometeu um erro e eu entendi que aquele erro era para suspensão. E todos diziam que era para demissão. E eu falei, não, eu vou insistir aqui. E eu defendi a ideia, não porque eu sou bonzinho, mas eu entendia que naquele julgamento era uma mão pesada demais ultrapassar esse negócio para demissão. E alguns diziam assim para mim, você nem gosta dele. E era verdade. Eu não gostava porque ele era mau profissional. Mas isso em mim não mudava a minha ideia de que, naquele momento que ele estava sendo julgado, não tinha sentido. Né? Fabiola acompanhou muito bem essa história, a gente conversava em casa que se demorou semanas a se desenrolar. Não tinha sentido. Ele ganhou 29 dias de suspensão e conseguiu, depois de um ano, se aposentar da empresa. E mesmo com toda... Não, está tudo errado e tal. A gente precisa compreender que o outro também apesar de não saber, aquele que não conhece a Deus é servo do Senhor. E a gente precisa trabalhar numa relação de confiança com as pessoas, porque essas pessoas vão passar a confiar em você por conta da relação que você tem com Deus. Pode parecer difícil isso hoje, mas quando você tem uma relação e teus atos caminham assim, você vê que não tem uma relação de negociação, você não está negociando nada com ninguém, você está estabelecendo relações de confiança. E para terminar, Abigail nos ensinou uma coisa. Nessa época e nesse tempo, ele ensinou o seguinte: ela foi com um clamor para Davi. Ela foi para clamar, salvar tanto o seu marido quanto aqueles todos, talvez aqueles meninos, como o próprio Davi falou. Mas o que começou como um clamor terminou com um conselho de vida. Olha o que o texto vai falar, olha o que Davi fala para ela. Então Davi diz a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão, porque na verdade vive o Senhor de Israel, que me impediu que fizeste o mal. Ou seja, o que Davi deixou claro aqui é, primeiro, reconheceu que ela veio em nome do Senhor, que o Senhor interferiu, reconheceu que aquilo não era um clamor, um pedido, pelo contrário, o seu conselho, ou seja, um dos maiores líderes da história cristã, Davi, estava colocando como conselheira o seu conselho. Aquilo não era mais um pedido. Quando a gente usa estratégias adequadas, quando as mulheres sabem se ocupar disso, usando o seu tempo, olhando a sua vida, olhando a história, a cultura atual, e a cultura atual também permite isso, faz com que muitas vezes uma coisa que é clamor, eu tenho um direito a isso. Não é isso que muitas vezes evoca, e eu vejo na televisão, mas muitas vezes quando você se coloca na posição adequada, ajustada, entendendo os problemas graves que existem na sociedade, não, mas esse é um grito de liberdade meu, Epifânio, por conta de tudo que está acontecendo. Eu entendo, tem sentido, é uma armadilha, porque a vontade de Deus, a maneira que Deus incutiu em todos nós, em especial nas mulheres, e na Abigail aqui, ela diz que aquilo que começou com clamor, ou seja, uma coisa é quem clama, que está abaixo do maior, agora o conselheiro está ao lado, ou seja, ela esteve numa relação de menor, maior, e até estou dando ouvidos a você, porque eu percebo que o que você diz é da boca do Senhor. Isso é para a vida toda. Isso é para a vida toda. Então, se você tem um clamor, se você tem coisas que estão dentro de você, coisas que você
muitas vezes não percebe, elas podem ser conduzidas, ainda que de forma difícil, de uma maneira diferente, desde que você não caia nas armadilhas tolas que muitas vezes são colocadas, porque são fáceis. Mais fácil era Nabal morrer logo e acabar com o sofrimento dela, mas o caminho de Abigail para nos ensinar a outro. E para terminar, o texto que eu escolhi para você lembrar é: lute como uma mulher de Deus. Eu queria que colocasse na tela aí, para que você acompanhasse. Eu vou deixar disponível um resumo do que a gente falou, porque eu acho que vai ser importante para o teu dia a dia. Em primeira coisa, siga o seu general é Cristo. Aí, apesar da sua relação com pessoas com dificuldades, quem te dirige é o Senhor, não é Nabal. Quem te dirige é o Senhor, não é Nabal. Permaneça nele. Se você tiver dificuldade, junte-se a outras pessoas, outras mulheres, outros amigos que vão te encorajar a continuar seguindo o seu general. Outra coisa é: fale com sabedoria, use suas palavras com o seu inimigo. No caso Davi era um inimigo, não que fosse, mas agia tal como. Ele vai reconhecer essa arma. Quando você usa as coisas com sabedoria, usa as palavras com sabedoria, usa essa relação de espiritualidade de Deus, o outro vai te reconhecer, vai reconhecer quem você é, a quem você serve. Treine junto com o exército de Deus. E na comunhão com Cristo que se materializa essas reuniões, os seus encontros, dividir as suas experiências. É um treinamento de quem luta, é um treinamento de quem quer prosseguir, é um treinamento de quem não quer ficar sozinha. E é importante que você exercite isso. E, por fim, não use estratégias tolas ou vãs. Use o que Deus te ofereceu. Qualquer outra estratégia pode até fazer você ganhar uma batalha, mas você vai estar longe do seu general. Abigail poderia tomar outras decisões. Ela ia sair bem. Deixar ele morrer, eu vou dizer, qualquer outra amiga do lado dela, diz assim: ih, bobinha, você só vive num sofrimento, acaba logo com esse sofrimento. Ele quer te matar, as leis vão te favorecer, você não tem filhos, está tudo certo, acaba com isso. Mas agora Abigail teve um olhar para além das leis da época. Ela queria servir um Senhor. Feche seus olhos. Eu queria que você, mulher, lembrasse dessa frase: lute como uma mulher de Deus, porque lute como uma mulher, nós temos essa frase toda hora: lute como uma menina e tal, e é verdade. Mas vocês especiais, mulheres de Deus, mulher presbiteriana inclusive, tem que lutar como uma mulher de Deus. Se assim não for, as armadilhas virão, os caminhos fáceis virão, e você não vai estar exercitando tudo que Deus colocou em você para modificar de forma adequada não só a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Feche seus olhos. Senhor de Deus, estamos com um desafio muito grande diante de nós. O primeiro desafio é viver segundo a Tua vontade. O segundo desafio é viver longe do olhar e da perspectiva de vida de mundo, Pai, que nos é oferecida a toda hora. Ó Senhor, sustenta as nossas mulheres, sustenta as Tuas servas, Pai, para que as suas decisões, a sua maturidade, Pai, cada vez seja amplificada, percebida, Pai, e possam fazer diferença na vida de muitas pessoas, não usando os modelos, Pai, que são oferecidos pelo mundo de uma maneira geral, mas modelos como o de Abigail, Pai, que conhecendo a sua história, conhecendo a sua cultura, Pai, faz transformar a história dela e a história de todos ao seu redor numa história melhor, numa história de crescimento, uma história que é contada há milênios depois da sua própria história. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.